10 hábitos estoicos que silenciosamente constroem riqueza. Você acorda cedo. Você se move rápido. Você lida com a pressão, resolve problemas, segue em frente durante o dia sem hesitar. De fora, tudo parece estar em ordem. O esforço está presente. A disciplina parece estar lá. Mas quando o dia termina e o silêncio toma conta, uma pergunta permanece: por que nada está realmente mudando? O dinheiro entra e desaparece. Os planos começam e depois param. O progresso parece uma ilusão, movimento sem direção. É aqui que a maioria das pessoas encara a renda, as oportunidades ou a sorte. Mas o verdadeiro problema se esconde mais profundamente, em padrões tão sutis que passam despercebidos. A riqueza não começa com números. Começa com repetição. O que você faz consistentemente quando ninguém está olhando molda a estrutura da sua vida. Pequenas ações, ignoradas por parecerem inofensivas, se acumulam em resultados que parecem permanentes. Existe uma divisão silenciosa entre aqueles que lutam e aqueles que crescem de forma constante. Não se trata de talento. Não se trata de acesso. Trata-se de comportamento sem pressão, sem aplausos, sem urgência. Enquanto muitos buscam vitórias rápidas, um grupo menor constrói algo completamente diferente: estabilidade. Eles não são barulhentos. Eles não têm pressa. Mas seus resultados se acumulam ao longo do tempo. Agora pense nisto: você está vivendo de uma forma que torna o progresso inevitável, ou suas escolhas diárias estão silenciosamente bloqueando? Um dos padrões mais destrutivos não é a preguiça, mas sim a urgência. Não a correria ocasional de um dia atarefado, mas a necessidade constante de retorno imediato. A necessidade de sentir que cada ação precisa dar frutos agora. Isso gera instabilidade. Porque tudo que é significativo, habilidades, reputação, estrutura financeira, clareza mental, requer tempo. E a mente impaciente não tolera o tempo. Então a coisa vai de um lado para o outro. De ideia em ideia. De estratégia em estratégia. Do foco à distração. Sempre em busca de algo mais rápido, mais fácil, mais recompensador no momento. Imagine a seguinte situação: alguém inicia um projeto. Os primeiros dias são repletos de energia. Depois, o interesse diminui. Logo, algo novo parece mais atraente. O caminho original é abandonado, não porque tenha fracassado, mas porque exigia constância. Esse ciclo se repete. Semanas se transformam em meses. O esforço é grande, mas nada se acumula. A vida se fragmenta. O pensamento estoico rejeita essa instabilidade. Valoriza a perseverança em detrimento da excitação. A capacidade de continuar sem recompensa visível. A disciplina para agir, mesmo quando não há retorno imediato. Uma simples mudança transforma tudo. Escolha uma área que afete diretamente o seu crescimento: finanças, trabalho, conhecimento ou saúde. Defina uma ação. Algo tão pequeno que pareça quase insignificante. Mas torne-a inegociável. Sem expansão. Sem substituição. Sem pular etapas. Você faz isso todos os dias, independentemente do humor, da energia ou da validação externa. Porque a transformação não vem da intensidade. Ela vem da permanência. Da decisão silenciosa de permanecer firme quando nada te impulsiona para frente. É aqui que o verdadeiro controle começa. O poder que ninguém vê, mas ao qual todos obedecem. Existe uma forma de controle que nunca chama a atenção, mas define toda a direção de uma vida. Ela não se manifesta em grandes decisões ou momentos dramáticos. Ela reside na repetição, silenciosa, consistente, quase invisível. Acordar e fazer o que precisa ser feito sem anseio. Cumprir compromissos pessoais sem pressão externa. Manter um padrão elevado mesmo quando ninguém está observando. É aqui que se constrói a verdadeira estrutura. O respeito próprio não desmorona de uma hora para outra. Ele se desgasta gradualmente. Cada vez que você estabelece uma intenção e não a cumpre, algo muda internamente. Você diz que vai economizar, mas gasta. Você pretende se concentrar, mas se deixa distrair. Você planeja melhorias, mas adia a ação. Individualmente, esses momentos parecem pequenos. Juntos, eles remodelam a forma como você se vê. Com o tempo, a confiança na sua própria palavra enfraquece. E sem essa confiança, qualquer plano, financeiro ou pessoal, torna-se instável. Agora, considere o padrão oposto. Uma pessoa que evita promessas exageradas, mas cumpre consistentemente o que foi definido. Sem depender de motivação. Apenas seguindo um padrão. Ele não começa com intensidade para depois desistir no meio do caminho.
Ele começa de forma simples e continua. Disso, algo raro se forma, a autoridade interna. Com essa autoridade, as decisões ganham peso. As ações tornam-se deliberadas. A direção substitui a aleatoriedade. Aplique isso nas próximas 24 horas. Identifique uma tarefa que você vem adiando. Mantenha-a simples, mas significativa. Defina um horário fixo. Execute-a sem negociação. Sem necessidade de ajustes. Sem esperar pelo clima ideal. Após alguns dias, a mudança fica clara. Não apenas na produtividade, mas também na identidade. Você começa a se ver como uma pessoa confiável. Só isso já muda a forma como você trabalha. Porque a riqueza não é apenas acumulação externa. É também controle interno. E esse controle se expande quando você para de tentar controlar tudo e começa a se concentrar no que realmente importa. Uma das ameaças mais subestimadas não é a falta de capacidade, mas sim a dispersão. Você começa o dia com uma intenção. Mas, aos poucos, sua atenção vai se dispersando. Notificações. Conversas irrelevantes. Conteúdo vazio. Pequenas decisões que parecem inofensivas, mas consomem energia. No fim, resta o esgotamento sem progresso. Não se trata de uma questão de esforço, mas sim de uma questão de clareza. Quando tudo parece importante, na verdade nada o é. E sem clareza, sua energia limitada é gasta em coisas que não trazem nenhum retorno. Imagine uma situação comum. Você checa seu celular por um instante. 40 minutos se passam. Não houve descanso de verdade. Nenhuma produção significativa. Apenas um estado intermediário. Sem foco. Sem recuperação. Sem progresso. Apenas ocupado. A prática estoica introduz um princípio direto. Tudo aquilo que não serve ao que realmente importa tem um preço. Defina 3 áreas que, se melhoradas em 6 meses, mudariam significativamente sua vida. Renda, saúde, disciplina mental. Escolha as que se aplicam ao seu caso. Para cada um, atribua uma ação diária essencial. Não vários. 1. Tudo que está fora disso começa a ser questionado. Não é eliminado instantaneamente, mas é gradualmente reduzido. Porque o progresso não se resume apenas a fazer mais. Trata-se de eliminar aquilo que enfraquece a sua atenção. E à medida que a atenção aumenta, os resultados deixam de ser aleatórios. Em um nível mais profundo, isso leva a uma mudança crucial: escolher o desconforto intencionalmente. A maioria das pessoas evita isso. No entanto, quase tudo que melhora a vida começa ali. Organizar as finanças. Dizer não a gastos desnecessários. Sentar para estudar. Manter a consistência. Todas exigem esforço, ao qual a mente resiste. Assim, o ciclo se forma. Evitar o desconforto. Buscar alívio. Distrair-se. Adiar. A frustração vem em seguida. E então, a repetição. Agora observe uma resposta diferente. Após um longo dia, uma pessoa chega em casa e adia o que importa, refugiando-se no consumo passivo. Horas se passam. Nada muda. Outro chega igualmente cansado, mas segue uma regra: as ações necessárias vêm primeiro. Ele se senta. Abre suas finanças. Encara o desconforto de frente. Por alguns minutos, não é agradável. Mas é real. E é aí que a mudança começa. O espaço onde o controle é recuperado. Existe um momento que a maioria das pessoas ignora. Pequeno, quase invisível. No entanto, ele define tudo o que vem depois. Depois de encarar o que precisa ser feito, algo muda. A mente se acalma. O descanso se torna real, não uma fuga repleta de culpa ou pensamentos inacabados. A diferença entre aqueles que avançam e aqueles que permanecem estagnados não é a habilidade, mas sim a forma como lidam com o desconforto. O desconforto não é um obstáculo. É uma taxa de entrada. Toda vida estruturada, todo resultado estável, toda forma de independência se constrói sobre a capacidade de encarar o que é inconveniente sem resistência. A evitação gera caos. O confronto gera ordem. A prática direta pode mudar isso rapidamente. A cada dia, escolha uma ação que você tem evitado. Mantenha-a simples, mas significativa. Execute-a primeiro, antes de distrações, antes do entretenimento, antes de qualquer tipo de recompensa. No início, haverá resistência. Isso é esperado. Mas a repetição muda a percepção. O que antes parecia pesado torna-se suportável. O que parecia ameaçador perde seu poder. Com o tempo, ocorre uma transformação mais profunda. Você para de reagir com base em como se sente e começa a agir com base no que decide.
Este é um ponto de virada. A partir daqui, a direção substitui a dependência da motivação. E quando a direção a seguir fica clara, sua relação com o dinheiro começa a mudar. A verdadeira questão raramente é a renda. É a percepção. Para muitos, o dinheiro não é apenas uma ferramenta. Ele se torna um alívio, uma validação, uma sensação temporária de controle. E quando isso acontece, a clareza desaparece. Gastar deixa de ser uma decisão e passa a ser uma reação. Pense bem nisso. Com que frequência os gastos surgem da necessidade de se sentir melhor em vez de uma necessidade real? Após a frustração. Após a pressão. Após se sentir ignorado. A transação proporciona um alívio momentâneo. Mas cria um ciclo silencioso. O desconforto surge. Seguem-se os gastos. O alívio é breve. Surgem as consequências. O estado interno piora. E então o ciclo se repete. Esse padrão enfraquece mais do que as finanças. Elimina a autonomia. Porque a dependência se desloca para o exterior. Em vez de gerenciar diretamente os estados internos, os estímulos externos assumem o controle. O pensamento estoico reformula isso completamente. O dinheiro não deve regular as emoções. Ele deve apoiar decisões ponderadas. Essa distinção altera o comportamento. Antes de qualquer despesa não essencial, faça uma única pergunta: isso resolve um problema real ou apenas ameniza um sentimento passageiro? Se for alívio, espere. Se for uma decisão, prossiga. Essa pausa gera consciência. A consciência gera controle. Há ainda outra questão a considerar. Muitos encaram o dinheiro como o objetivo final. Mas o dinheiro, por si só, não dá direção. Ele amplifica o que já existe. Se o comportamento for instável, mais recursos aumentam a instabilidade. Se os impulsos dominarem, maior acesso intensificará o problema. A base deve vir primeiro. Cultive o comportamento que sustenta o crescimento. O resultado financeiro virá como consequência. Porque a verdadeira riqueza não se define pelo equilíbrio. Ela se define pela consistência na tomada de decisões. A consistência cria algo raro, a previsibilidade. E a previsibilidade transforma o esforço em acumulação. Neste ponto, um padrão conecta tudo, o espaço entre o impulso e a ação. A maioria das pessoas nunca o usa. Elas reagem instantaneamente. À crítica, ao desejo, à frustração, à oportunidade. A reação ignora a consequência. Imagine receber uma mensagem que provoca irritação. Uma resposta imediata agrava a situação. Minutos depois, a clareza surge, mas é tarde demais. Ou aproveitar uma oportunidade muito rapidamente, para depois perceber o custo. Esses momentos parecem isolados. Mas não são. Eles moldam a direção. Aqui se aplica um princípio prático. Você pode não controlar os eventos, mas controla o tempo de atraso antes de responder. Esse atraso altera os resultados. Faça uma pausa. 10 segundos. 1 minuto. Algumas respirações controladas. Em seguida, pergunte-se: essa ação melhorará ou complicará minha situação? Esta pergunta interrompe a automação. Com o tempo, muitas decisões impulsivas perdem seu encanto. A estabilidade substitui a reatividade. A estratégia substitui a urgência. E tanto o crescimento pessoal quanto o financeiro dependem dessa consistência. No entanto, existe um obstáculo final que quebra esse padrão para muitos. A crença de que o progresso exige motivação ou intensidade constante. Essa crença será abordada a seguir. O padrão silencioso que constrói riqueza verdadeira. Existe um equívoco que mantém muitos presos em ciclos de progresso ilusório. A crença de que a intensidade é o que impulsiona a mudança. Não é. A intensidade gera movimento, mas raramente gera estabilidade. As pessoas esperam pela energia, pelo estado de espírito certo, pelo momento perfeito. E quando ele chega, elas se esforçam além do que conseguem suportar. Por um curto período, tudo parece funcionar. Então, o esgotamento aparece. A consistência se quebra. O ciclo recomeça. Começo forte. Esforço excessivo. Colapso. Recomeço. Isso não gera crescimento. Gera frustração. O que realmente define os resultados não é o quão difícil você começa, mas sim o quão constante você se mantém. Imagine duas pessoas. Uma trabalha com capacidade máxima durante alguns dias e depois desaparece do processo. A outra trabalha em um ritmo mais lento, mas nunca para. No curto prazo, a primeira parece mais produtiva. Com o tempo, a segunda a supera sem esforço. Porque os resultados respondem à repetição, não a picos de intensidade.
Isso exige uma mudança de mentalidade. Pare de almejar o topo. Construa um padrão. Você não precisa dar o máximo de si todos os dias. Você precisa estar presente. Mesmo nos dias de pouca energia. Mesmo sem reconhecimento. Defina um mínimo inegociável. Uma versão reduzida da sua meta. Se a meta for 1 hora, o mínimo passa a ser 20 minutos. Se a tarefa exigir 30 minutos, reduza para 10. A regra é simples, o mínimo nunca é ignorado. Isso cria continuidade. A continuidade molda a identidade. Você deixa de ser alguém que tenta e se torna alguém que mantém. E uma vez que esse padrão se estabilize, o progresso deixa de depender da emoção. No entanto, existe uma força sutil que desestabiliza completamente essa estrutura: a comparação. Parece inofensivo, mas desvia o foco. Você observa outros progredindo mais rápido, ganhando mais, alcançando resultados visíveis. Sem perceber, sua atenção se desvia do seu próprio caminho. Ela se volta para o exterior. E quando isso acontece, a clareza se dissipa. Porque a comparação elimina o contexto. Ignora o momento, as circunstâncias e as decisões por trás do que você vê. Reduz tudo a uma única pergunta interna: por que ainda não cheguei lá? Essa pergunta, quando mal utilizada, cria urgência. A urgência leva a decisões ruins. E essas decisões quebram a consistência. Você muda de direção com muita frequência. Dúvida do que estava funcionando. Persegue resultados que nunca estiveram alinhados com o seu caminho. A consequência é a perda do ritmo. Uma correção prática é simples. Quando uma comparação aparecer, não a suprima, mas também não a siga. Substitua a pergunta. Em vez de perguntar por que você está atrasado, pergunte-se: qual é a próxima pequena ação que me fará avançar hoje? Isso traz a atenção de volta ao controle. Porque o progresso não se constrói observando os outros. Ele se constrói através da repetição dentro da sua própria estrutura. Há uma última distinção. Uma que separa a aparência da realidade. Muitos tentam aparentar sucesso. Poucos se concentram em alcançar a estabilidade. A diferença reside no silêncio. Algumas pessoas sentem a necessidade de exibir cada passo, cada conquista, cada melhoria. Mas isso cria uma mudança perigosa. As ações passam a ser motivadas pela validação, e não pela construção. A energia que deveria construir uma base sólida é gasta na manutenção de uma imagem. Considere este cenário. Uma pessoa aumenta sua renda e imediatamente eleva seu padrão de vida. Os sinais externos melhoram, mas a estrutura interna permanece frágil. Qualquer perturbação gera instabilidade. Outra empresa segue um caminho diferente. O crescimento acontece, mas a visibilidade não muda. Os recursos são direcionados para a organização, investimento e fortalecimento da base. Vistos de fora, ambos parecem semelhantes. Mas, com o tempo, a diferença torna-se inegável. Uma suporta a pressão. A outra cede sob ela. Porque a verdadeira riqueza não se constrói no âmbito público. Ela se constrói na moderação. É a capacidade de adiar a exposição, de priorizar a estrutura em detrimento da aparência, de agir sem precisar de validação. E quando todos esses elementos se unem, consistência, clareza, controle e moderação, algo muda permanentemente. A vida deixa de parecer aleatória. O esforço começa a se acumular. A direção se estabiliza. E o crescimento torna-se inevitável. Se você perceber que seus resultados têm sido inconsistentes, isso não é uma informação nova. É a confirmação do que você já pressentia. Agora, torne isso concreto. Identifique o padrão que tem te impedido de progredir: impulsividade, falta de foco ou inconsistência. Defina-o claramente. Anote-o. Então comprometa-se com uma ação. Não 10. Uma. Aplique diariamente, sem negociação. Sem intensidade. Sem desculpas. Sem atrasos. Se esta mensagem mudou sua perspectiva, deixe sua marca aqui. Não como apoio ao conteúdo, mas como uma decisão. A decisão de parar de reagir e começar a dirigir. Porque nada muda até que seus padrões mudem. E quando isso acontece, tudo se segue.